Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um tema do nosso quadro Tesouros da Bíblia. É isso, né? O nosso tema de hoje é como morreram os 12 apóstolos. Eu quero ler um texto com vocês que primeiro, antes da gente falar como eles morreram, primeiro, você tem que saber que tinha 12, né? E aonde eles estão? Quero abrir um texto com vocês que está lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 2. Está escrito assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E esse O, obviamente, refere-se ao meu e o seu Senhor, Jesus Cristo. Antes de começar, tem uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Na Bíblia, propriamente, não está descrito como morreram todos os 12. Tem somente 2. Tiago, lá em Atos capítulo 12, e nós temos Judas relatado em todos os evangelhos. Os outros, nós temos fontes dos pais da igreja que relataram e escreveram de como morreram e também outras fontes históricas. Daí surge, então, na tradição cristã, todas essas informações de como morreram os apóstolos. Beleza? Primeiro, eu quero falar sobre Pedro. Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado, como a gente sabe, você já deve ter ouvido isso, em alguma pregação você ouviu, de cabeça para baixo. E aí o motivo era que ele não se julgava apto, digno de morrer como o seu Senhor. A história vai relatar que isso aconteceu por volta do ano 64. Pedro morreu assim. André, que foi irmão de Pedro, ele foi crucificado numa cruz em X, em Patras, na Grécia. Foi assim que ele morreu. Essa cruz é conhecida como a Cruz de Santo André. Assim morreu o apóstolo André. Tiago, o filho de Zebedeu, esse que eu falei, ele morreu lá em Atos capítulo 12, onde Lucas, o historiador, que escreve Atos dos Apóstolos, você sabia disso, eu sei que você sabia disso, ele descreve ele sendo decapitado. Triste, hein? João, o irmão de Tiago, que é o João que a gente tanto escuta, o Evangelho de João, primeira, segunda, João do Apocalipse. A história vai dizer que ele é considerado o único dos apóstolos que morreu por uma causa natural. É isso que vai nos dizer a tradição cristã. E isso aconteceu quando ele estava exilado na ilha de Patmos, a mesma ilha aonde ele vai nos dar a visão celestial relatada no Apocalipse. Filipe, ele foi crucificado em Herápolis, na Ásia Menor, que hoje é onde está lá a Turquia. Algumas tradições dizem que ele foi apedrejado até a morte. Bartolomeu, também chamado de Natanael, ele foi esfolado vivo, você me ouviu bem? E depois decapitado, provavelmente na Armênia ou na Índia, ali naquela região da Ásia. Mateus, ou também Levi, as tradições elas variam sobre a morte dele. Alguns relatam que ele foi martirizado na Etiópia, enquanto os outros sugerem que tenha sido de causa natural. Mas o mais comum e o mais aceito é que ele tenha sido martirizado lá na Etiópia. Judas, o Tadeu, ele foi martirizado na Pérsia, onde foi golpeado com o porrete até a morte. Os seguidores de Jesus não passavam por boas coisas, hein? Simão, o Zelote, ele foi martirizado ou na Pérsia ou na Síria, onde foi cerrado ao meio. E Judas Iscariotes, como nós sabemos, foi o que traiu Jesus e, portanto, ele se enforcou, como nós sabemos. Bem, o que é possível nós, como aqui no nosso Tesouros da Bíblia, entendermos disso? Primeira coisa, você já deve ter notado, seguir Jesus não é brincadeira. Você sabe disso. Seguir Jesus não é brincadeira. Os primeiros, que foram aqueles que andaram com Jesus, que falaram com ele, que viram, abraçaram, como diz João, ele se reclinou no peito dele. Esses que levaram as boas novas, levaram a palavra de Deus, que andaram com o Mestre, eles levavam isso muito a sério. E aqui fica o meu convite para mim e para você, para que eu e você jamais brinquemos com o Evangelho. Eu não estou falando que você e eu não pecamos, eu estou dizendo que ser cristão é a nossa identidade. Eu falei todos os apóstolos, os 12, que eu mostrei lá no texto, em Mateus 10, e você deve estar se perguntando, Aquil e Paulo? Boa pergunta! Paulo, ele não foi considerado formalmente no início como um dos apóstolos, mas a gente vai ver que depois, na Bíblia, e Lucas relatando isso em Atos, a gente vê que Paulo
foi um dos seguidores de Jesus mais autênticos e importantes para a igreja, porque ele escreve nada mais, nada menos do que 13 cartas. Por que eu fiz assim? 13 cartas no Novo Testamento. E eu vou falar para vocês como que ele morreu. A morte de Paulo, ela se dá por volta do ano 64 a 62 depois de Cristo, durante a perseguição aos cristãos do imperador Nero, isso no contexto lá em Roma. E Paulo, a tradição vai dizer que ele foi decapitado. E olha por quê? Porque diziam que esse era um método usado, considerado mais humano pelos romanos, comparado com a crucificação. Ou seja, ele foi decapitado com uma forma até mais leve do que a crucificação. E isso aconteceu porque a gente leu a Bíblia e sabe que Paulo tinha cidadania romana, por isso os romanos tentaram tratar ele com um pouco mais de sofisticação ou cuidado, ao invés de crucificá-lo, decapitaram o apóstolo Paulo. Se você gostou desse formato inovador, clica aqui ó, no se inscreva, curta, compartilha, deixe seu comentário e a gente se vê na próxima. Beijo, abraço. Tesouros da Bíblia. É isso, né? Os 12 apóstolos. Eu já queria fazer a zoeira, viu? Para, vocês têm que... Solta. Não se prenda. Manda um arrasta como que foi o arrasta pra cima dos 12 apóstolos? Esse cara é muito besta.